Fui demitido e agora? Você já passou por isso? É triste mesmo de ficar preocupado. Eu ainda não corri esse risco, viu, Marista? Ainda não fui demitido de trabalho nenhum. Eu já fui, Fernando. Mas acredito que deve ser uma preocupação grande. Pois é, e é sobre esse assunto que a gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas, que a gente vai conversar agora com a Cessuana Cristina Polanski. Ela é economista, advogada, veio aqui para tirar todas as nossas dúvidas e esclarecer aí para o pessoal, principalmente sobre os seus direitos, viu? Você como empregado, como trabalhador de uma empresa, quais são os seus direitos assim que você é demitido de uma empresa? Boa tarde para você, Cessuana. Boa tarde, Marista. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Cessuana, muitas perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, o pessoal quer saber mesmo, né? Enfim, em tal situação, quais são os meus direitos, mas deixar claro que o que a gente vai falar aqui hoje é no caso de demissão sem justa causa, né? E com carteira assinada, né? Que daí facilita para a gente falar de um tema em específico que a gente sabe que envolve muita coisa se a gente for falar de todos os casos. O direito do trabalho ele é bastante amplo, Ele é né? muito amplo, né? Cessuana, vamos lá então. Fui demitida, a empresa chegou, me demitiu. O que eu tenho direito naquele momento como trabalhador? No momento da demissão, o que acontece? A demissão sem justa causa é um direito do empregador de interromper aquela relação, seja pelo motivo que ele tiver. É uma arbitrariedade que a lei lhe confere. E o trabalhador, ele tem uma segurança jurídica. O que ele tem direito? Primeiro, os dias trabalhados, né? Se terminou o mês há 10 dias atrás, se considera esses últimos 10 dias para avaliar os dias trabalhados. Lembrando que, de pronto, ele tem o direito de ser avisado, que é o aviso prévio. O aviso prévio. Um aviso prévio de 30 dias antes, no mínimo, podendo, em determinadas situações, ir a 90 dias antes de ser noticiado aquele trabalhador que não há mais interesse de que ele permaneça vinculado com a empresa. Se ele não foi avisado, Cessuana, ele tem direito a receber esse aviso prévio. É o que nós chamamos de aviso prévio indenizado. Indenizado. São duas situações bastante interessantes. Se ele for cumprir o aviso prévio, ele tem um direito de redução. Ele faz 8 horas, ele tem redução de 2 horas diárias, que é assegurado por lei para ele poder buscar uma nova oportunidade de emprego. E ainda assim, se ele não quiser essa opção, ele pode reduzir 7 dias. Ou seja, ao invés de 30 dias trabalhado, ele pode reduzir para 23. É um acordo entre as partes. Do contrário, na sua pergunta, no caso de ele não ser avisado e o empregador não quer mais a presença dele ali, ele é obrigado a remunerar aquele empregado pelos dias correspondente ao valor de um salário, um mês de trabalho. Um mês de trabalho. E é claro que tem muitos outros direitos. Eu vou aproveitar, inclusive, o que o pessoal está mandando, as perguntas, viu, Cessuana? Porque eu acredito que tem muito a ver com tudo que a gente vai falar aqui. A Nega, ela disse assim: eu me encontro afastada devido a um acidente de trabalho. Fiz uma cirurgia no ano passado. Eu queria saber se os meus patrões, eles não são obrigados a continuar a depositar o meu FGTS, mesmo eu estando afastada do serviço. FGTS aí é uma grande dúvida das pessoas também, né? Pois é, parece que a Nega aí, ela não é bastante clara, mas se ela está afastada, ela está no benefício do auxílio-doença. Então, nesse período, ela está, de certa forma, desvinculada daquela empresa e se encontra sob a tutela do INSS. Então, nesse momento, o FGTS não está sendo depositado, ela está em fase de suspensão. Tá certo. Respondido aí para você, viu, Nega? Vamos para a próxima pergunta? Tá chegando aqui pelo nosso WhatsApp as perguntas de vocês hoje sobre demissão aqui no SBT Meio Dia. O Milton, vamos ver. Eu gostaria de saber quais são todos os direitos e perdas do trabalhador que pede demissão de uma empresa depois de 9 meses trabalhados. Nesse caso, então, ele não foi demitido, ele pediu a demissão. Quais são os direitos dele? Bom, esse trabalhador é uma rescisão voluntária. Ele resolveu se desligar da empresa. Se ele resolveu se desligar, ele vai receber os dias trabalhados, as férias que ele tenha proporcional e até férias vencidas, o 13º proporcional. Ele não terá acesso ao FGTS e também não ao seguro-desemprego. Porque nesse caso ele que pediu a demissão, Ele se desvinculou. Ele... Foi uma opção dele.
Vamos lá, o Luiz, o próximo. A minha esposa trabalha 6 meses sem o patrão assinar a carteira dela. Quais são os direitos dela? Bom, esse é um caso que ela realmente vai precisar se assegurar através do reconhecimento do vínculo trabalhista, porque é uma situação que está à margem da legislação, né? O empregador não cumpriu e ele pode vir a ser penalizado se ela buscar os seus direitos através de uma assessoria jurídica que faça com que isso se regularize, porque por trás desse não registro em carteira, nós temos uma porção de situações que devem ser contempladas, desde as contribuições e dos tributos que ficaram à margem da legislação. Então, nesse caso aí, tem que procurar um advogado mesmo para buscar regularizar essa situação, O recomendado é que ela, por mais que ela tenha sido conivente com essa situação, que ela busque os seus direitos, se ela tem interesse nisso, através de uma assessoria de um advogado. De um advogado. Vamos lá. Janaína, o meu chefe me demitiu da empresa no meu 6º mês de gestação. Essa pergunta que chegou agora há pouco, né? Pode. E quais são as consequências? Bom, essa é uma situação assegurada pela Constituição. Né? A Constituição e mais a Lei 11.770 assegura a essa gestante uma estabilidade que a gente entende como uma estabilidade extemporânea, que é o período todo da gestação até que ela complete os 5 meses do nascimento da criança. Então, ela realmente precisa de uma assessoria e buscar os seus direitos. Ou seja, não está certo isso que aconteceu. Equivocadamente foi a atitude do patrão de fazer essa forma de interrupção do vínculo. Dessa demissão no 6º mês, então tá errado, tem que buscar seus direitos aí, viu, Janaína? A Raquel, vamos ver, eu fui contratada por uma construtora não faz nem 1 mês, mas já vão me mandar embora, não venceu nem o contrato de trabalho. Qual é o meu direito? Então, foi contratada e em seguida já vai ser mandada embora, né? Qual é o direito dela? Bom, ali tem uma questão que nós vamos interpretar que não venceu nem o meu contrato de trabalho. Será que ele está falando do contrato de experiência? Deve ser, né? Deve ser. Porque ainda fica dentro dos 3 primeiros meses, né? Hoje nós temos algumas prerrogativas de ser ampliado esse contrato de experiência, mas para que seja interrompido antes da primeira etapa, existe uma multa que o empregador vai ser responsabilizado por isso na interrupção antes dos primeiros dias, ou pode ser que ele cumpra a necessidade de se verificar efetivamente de que forma que isso foi acordado. Certo. A Maria, a empresa pode diminuir o salário depois de 6 meses de trabalho? Olha, essa diminuição, ela tem algumas prerrogativas que depende de um acordo, de uma convenção coletiva. Aqui, a necessidade de um estudo mais aprofundado para saber que tipo de vínculo que ela tem, qual é a profissão dela. Tem algumas situações que são muito específicas e há necessidade de se contemplar. Em tese, não. Mas precisamos analisar com cuidado. Depende do caso, né? Exato. Pode ser que o caso da Maria aí, que o caso dela seja um pouquinho diferente. Tem que estudar o caso. Agora eu vou aproveitar um outro assunto que a gente sabe que gera muita dúvida também, que é o seguro-desemprego, né? Quando a pessoa tem direito a receber, Sessuana? O seguro-desemprego, ele sofreu uma grande mudança agora no início, final de 2019, início de 2020. O seguro-desemprego, o trabalhador, para ter acesso pela primeira vez, ele tem, num interstício de 18 meses, preencher 12 meses trabalhados. Pode haver intervalos, mas há essa necessidade. Ou seja, 1 ano tem que ser trabalhado. Exatamente. Para ter direito. Para ele ter acesso a isso. Como que ele pode identificar? Analisando a sua carteira e verificando a somatória dos meses trabalhados, e aí sim ele pode reivindicar essa situação. Normalmente, o seguro-desemprego, ao ele ser demitido, ele recebe uma guia do empregador que faz com que ele tenha acesso e possa fazer o pedido diretamente no site do e-trabalhador, onde se faz a agenda. Há uma segunda situação. Se esse trabalhador já recebeu o primeiro período,
ele precisa ter, para o segundo período, um interstício entre 9 e 11 meses trabalhado. Para ele ter direito a 3, 4 ou 5 parcelas, que isso é uma coisa que se modificou recentemente, a quantidade de parcelas e as quantidades dos valores. E por uma terceira oportunidade somente, que é um período de 6 meses trabalhado, que se comprova para ele ter acesso pela terceira vez a esse benefício. Tá certo, então, gente. Algumas dúvidas nós conseguimos responder aqui dos nossos telespectadores. O pessoal tá me avisando que chegou muita mensagem, muita participação mesmo. Então, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, questões trabalhistas, aí numa próxima entrevista. Vocês que mandaram, a gente não conseguiu responder, mas acredito que deu para dar um norte aí pro pessoal sobre demissão. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, Cesar? Obrigada, Melissa, Muito pela obrigada. oportunidade. Estamos à disposição. Tá certo. A gente vai agora, então, conversar com Ana Vaz, porque tem vaga de emprego aqui na capital. A gente vai ao vivo conversar com ela. Ana, você que está desempregada e está assistindo a gente, você tem boas notícias, né? Conta pra gente. Bom dia. Tenho sim, Maria. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Meio Dia. Vagas não somente aqui em Florianópolis, não, mas em toda a região aqui de Santa Catarina, foco também aqui na região da Grande Florianópolis. Por isso, a gente já conversa aqui com o Ramon Fernandes, ele que é diretor do Cine, para entender um pouquinho dessas oportunidades. Vagas, então, oportunidades disponíveis aí em toda Santa Catarina. É isso? Bom dia para você. Isso, bom dia a todos. Isso mesmo. Nós hoje no estado estamos com quase 2.700 vagas para todas as áreas administrativas, operacionais. Então, cada município, cada região tem uma peculiaridade, então, um tipo mais de vaga específica, né? Oeste mais voltado para a pecuária, para agroindústria. Aqui para o litoral muito voltado para o atendimento, para o serviço, prestação de serviços. Dessas quase 2.700, são 82 vagas aqui na Grande Florianópolis. Como funciona? Essas vagas estão em todo o estado, então estão em todas as unidades dos cines do estado de Santa Catarina. Aqui só para a gente dar uma introduzida para o pessoal que está em casa, tem uma relação aqui, olha só em Floripa tem mais de 70 vagas, né? Vocês que estão acompanhando a nossa entrada ao vivo aqui com o diretor do Cine, vocês acompanham aqui na tela uma imagem de QR Code, um código gerado, é só você pegar a sua câmera do seu celular, apontar para a tela, você já vai ter a relação completa de todas essas vagas que a gente está falando por aqui. Então o pessoal que está em casa nos assistindo, ficou interessado em alguma dessas vagas, está em busca de emprego, deve procurar o que exatamente, né? Tem algum critério que deve seguir? Qual a orientação para essas pessoas? Então, é muito fácil. Hoje a gente tem o sistema Cine Fácil, onde você, por o aplicativo, você baixa o aplicativo e pode ver as vagas, se cadastrar nas vagas, pode dar entrada no seguro-desemprego, que também o Cine não só tem a questão das vagas, mas também a questão do seguro-desemprego, ou pode ir em qualquer unidade do Cine do estado de Santa Catarina. Essas 2.700 vagas são disponibilizadas em todo o estado, então o Ramon pode hoje morar em Florianópolis, mas está a passeio em Chapecó. Ele pode ir à unidade de Chapecó com a sua carteira de trabalho, seu documento com foto, e lá ele faz o seu currículo, e com o seu currículo ele já pode acessar alguma dessas vagas em todo o estado. Tá certo, então vagas disponíveis aí para todas as regiões aqui de Santa Catarina, 70 vagas só em Florianópolis, 9 em Biguaçu, 3 vagas em São José, mas nas outras cidades também tem oportunidade para quem está nos acompanhando. Então fica de olho ali no código que aparece na sua tela, dá uma clicada que você já acompanha essas vagas e tem acesso a essas informações. Eu devolvo para vocês. Muito obrigada, viu, Ana Vaz? Boas notícias. O QR Code está aí na tela para vocês que estão em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Boas notícias. QR Code, aponta agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai ser direcionado imediatamente para o site do Cine. Lá você confere as vagas que estão disponíveis. Se o ano está começando, então vamos começar com boa notícia, com emprego novo.